Oi, tudo bem? Eu sou o Tico e hoje a gente vai falar dos poderes paranormais de morte. Esse é um dos elementos, se não o que eu mais gosto, é um dos que eu mais gosto, e os poderes também são bem legais, bem focados tanto para tanque quanto para ataque, para quem gosta mesmo de gastar PE, enfim, vem comigo que vocês vão entender. E sempre lembrando que se você não sabe como que você pega, como que você faz para escolher esses poderes paranormais, tem alguns vídeos que podem te ajudar com essas questões, tá? Eu fiz vídeos sobre poderes paranormais e também sobre como você pega eles na parte de evolução. É só dar uma olhada no card aqui em cima que provavelmente você vai ter muitas respostas para as dúvidas que você pode ter. Mas beleza, vamos lá, vamos começar a falar desses poderes pelo primeiro, que se chama Encarar a Morte. Nele você sente que a sua conexão com a morte te faz não hesitar diante do perigo. Então basicamente, durante cenas de ação, só durante cenas de ação, o seu limite de PE por round aumenta em mais um. Obviamente isso não interfere na DT dos rituais e das habilidades, que é relacionada a PE por turno, mas nesse caso é só para cenas de ação, então não vai interferir na DT dos rituais, ela continua a mesma, mas você ganha um PE a mais para usar em cada cena de combate. Esse poder não tem pré-requisito, então ele pode também ser o seu primeiro poder paranormal, e se você tiver afinidade com a morte e pegar esse poder por uma segunda vez, esse limite aumenta para 2. Então assim que você tiver numa cena de ação, você tem mais 2 de PE para usar por turno. Vamos supor, você tá ali no seu Nex 15 e você tem 3 PE por round. Beleza, você começa a sua missão ali normal, cena de investigação. Entrou no combate, você tem esse poder, automaticamente você tem 4 para usar. Acabou a cena de combate, volta para 3. É assim que funciona esse poder. E o nosso próximo poder é o Escapar da Morte. Esse é bem legal e eu acho bem forte, na verdade, justamente porque ele meio que previne você de morrer. O que acontece é que o elemento de morte fica muito interessado com o jeito que você age, ele meio que gosta de você. É bem para quem realmente está interessado em ter afinidade com morte e seguir ali uma trilha de poderes paranormais, rituais de morte, essas coisas. E como que funciona? Uma vez por cena, se você receber um dano que te deixaria com 0 de PV, na verdade você fica com 1. Então é justamente como o próprio nome do poder diz, você escapa da morte. Seria um dano que te deixaria com 0 de PV, você entraria morrendo, ficaria inconsciente, aquela coisa toda, e você na verdade fica com 1, você fica ali na beirolinha, mas escapa da morte. Obviamente esse poder não funciona para dano massivo, né? Então como que funciona o dano massivo? Eu expliquei no vídeo que eu falo sobre o combate, mas basicamente se você tomar um dano maior do que a metade do seu total de PV, você tem uma chance de entrar e morrendo instantaneamente. Isso é o dano massivo. Nesse caso, esse poder não funciona. A não ser que você tenha afinidade com a morte e você pegue esse poder por uma segunda vez, porque com afinidade aí sim ele funciona com dano massivo. Na verdade, se for um dano normal, vamos supor que você tá com 10 de vida e você vai tomar um dano que tira 12. Tecnicamente, se você tiver esse poder só na versão normal, sem afinidade, em vez de ficar com 0 e entrar e morrendo, você ficaria com 1 de PV. Como você tem afinidade, em vez de tomar o dano e ficar com 1, você ignora todo o dano desse golpe. Obviamente isso funciona uma vez por cena, então realmente você só vai escapar da morte uma vez só por cena. Mas se esse dano for massivo, aí sim entra a regra do poder anterior. Em vez de você ficar com 0 e entrar e morrendo, você fica com 1 e tá ali vivão ainda. Então basicamente é isso, ele te dá uma sobrevida ali se você tomar um dano e chegar a 0 de PV. É um dos poderes, eu acho que é um dos mais fortes que eu já vi por aqui. Apesar dele ter um pré-requisito 1, né, então você vai precisar de um outro poder de morte antes de pegar ele, eu acho que, cara, vale muito a pena você investir nesse poder paranormal se você tiver ali interessado na build do elemento morte, afinidade com a morte, essas coisas, vale muito a pena. E o próximo da lista é o Potencial Aprimorado, e esse aqui é bem interessante. Como eu falei, esses poderes de morte são bem voltados para quem gosta de gastar PE, porque aqui no Potencial Aprimorado você recebe um ponto de esforço a mais por Nex de evolução. Então, por exemplo, toda vez que você upa de nível, você faz aquele cálculo para saber quanto de PE que você vai ganhar. Se você tiver esse poder paranormal, você recebe 1 a mais. E ele é retroativo, então, por exemplo, se você tiver Nex 15, você pega esse poder paranormal e ele te dá os PEs que você teria ganhado do 5 até o 15. E seria, no caso, 3 PE. Então você já ganha 3 PE a mais. E se você tiver afinidade com a morte e pegar esse poder de novo, você ganha mais 1. Então, tecnicamente, são 2 por nível. Realmente, você vira uma máquina de gastar ponto de esforço. E esse poder não tem pré-requisito, então ele realmente é bem forte, é bem legal também, para dependendo da build que você tiver, dependendo do que você quiser fazer com o seu personagem, se você depender de ponto de esforço, esse é um poder que você precisa prestar atenção. E o próximo, com um nome até parecido com o anterior, é o Potencial Reaproveitado. E nesse é como se você reaproveitasse os momentos desperdiçados pelos adversários. Eu acho muito bacana como que eles usam a lore do elemento dentro dos poderes. Justamente porque uma vez por rodada, se você passar num teste de resistência, você recebe 2P temporário até o final da cena. E esses 2P
2P são cumulativos. Então se você tem esse poder e você tá lutando contra um monstro que faz você ficar fazendo teste de resistência toda hora, cada vez que você passar você tem 2PE adicional para usar até você acabar com esse monstro. Esse poder também não tem pré-requisito e se você tiver afinidade, ele ao invés de 2PE extra, ele te dá 3PE extra temporário. Então realmente se você juntar aí um potencial reaproveitado com um potencial aprimorado e fazer uma jogada de poderes paranormais ali, se você tiver no Nex 50, 65 mais ou menos, cara, dá pra ter muito PE pra gastar. E aí o último poder de morte aqui da nossa lista é o surto temporal. Esse poder é bem forte justamente porque ele envolve a ação extra e eu já vou explicar, é bem legal. O que acontece é que com esse poder você tem uma percepção diferente do tempo do que as outras pessoas têm, né? Pra você o tempo não passa legal, assim, ele passa de uma maneira às vezes acelerada, às vezes meio parada, enfim, a sua percepção é diferenciada. E o que acontece com esse poder é que uma vez por cena você pode gastar 3PE para ter uma ação padrão extra. E como eu falei, a ação extra é uma coisa bem forte para se usar no sistema do Ordem. Então você gastar 3PE para ter uma ação extra é bem bacana. Como eu falei, esse é um poder que você pode usar uma vez por cena, mas se você tiver afinidade, aí sim, em vez de ser uma vez por cena, é uma vez por turno. Aí o negócio começa a ficar bom, porque se você tiver um combo desses de ponto de esforço, que você ganha um monte de ponto de esforço, e juntar com esse que você tem que gastar 3P por turno para usar uma ação padrão, pode ser que o seu personagem fique bem forte. E obviamente tudo vem com preço, né? O pré-requisito para esse poder paranormal é morte 2, então você já tem que ter 2 poderes paranormais anteriores para poder utilizar isso aqui, para poder pegar isso aqui como seu terceiro, por exemplo. Mas é isso, esses são os poderes de morte. O que vocês acharam? Deixa um comentário aqui embaixo para eu saber o que vocês estão achando desse vídeo, o que vocês acharam dos poderes, enfim, vocês sabem que eu sempre fico aí nos comentários discutindo e trocando ideia com vocês. Não esquece também de deixar um like e de se inscrever no canal para não perder outros vídeos como esse, também falando de muitas outras coisas do universo da Ordem, beleza? Então muito obrigado e olhos sempre abertos.